Olá! Hoje a gente vai entrar no modo detetive para desvendar um dos maiores mistérios do futebol. Pensa no campo como uma cena de crime. A nossa missão, juntar todas as pistas para entender a lesão mais temida pelos jogadores, a do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Se a primeira imagem que vem à cabeça é um osso quebrado depois de um carrinho violento, talvez seja a hora de repensar. A lesão que mais assombra, que muda carreiras, muitas vezes é bem mais sutil e silenciosa. É exatamente isso. A lesão mais devastadora do futebol, na maioria das vezes, acontece sozinha, num piscar de olhos, num movimento que o atleta já repetiu milhares de vezes. Mas por quê? É isso que a nossa investigação vai descobrir. Ok, antes de analisar a cena do crime em si, a gente precisa entender o tamanho do problema. Por que essa lesão de LCA bota tanto medo? Bom, os números contam uma história bem preocupante. Pensa só nesse dado. Entre 54% e 65% dos jogadores conseguem voltar ao mesmo nível de antes da lesão. Isso quer dizer que para quase metade deles, o jogo nunca mais é o mesmo. É uma estatística que pode definir o fim de uma carreira. E aqui o mistério fica ainda maior. Mesmo com toda a ciência, toda a tecnologia esportiva que temos hoje, o problema só está piorando. É por isso que essa nossa investigação é tão importante. A gente precisa entender como isso acontece para finalmente tentar evitar. Para encontrar a causa, os cientistas usaram a melhor ferramenta investigativa possível, a análise de vídeo. Eles basicamente rebobinaram a fita para ver o momento exato da lesão, quadro a quadro. E olha, o que a gente vai ver a seguir não é baseado em achismo. Tudo vem de uma grande revisão científica, uma meta-análise que juntou os dados de 13 estudos diferentes. Todos eles usaram o vídeo para tentar decifrar o código dessa lesão. Agora sim, como bons detetives, vamos para o local do crime. A nossa investigação começa examinando o contexto, sabe? As situações de jogo em que essas lesões costumam acontecer. E a primeira pista já é uma surpresa. A grande maioria das lesões de LCA acontece no primeiro tempo. Isso já elimina um dos suspeitos óbvios, o cansaço do fim do jogo. Tem alguma outra coisa acontecendo aqui. A investigação mostra mais. Os jogadores são muito mais vulneráveis quando estão defendendo. Na hora de reagir ao movimento imprevisível do adversário, aí o risco de lesão dispara, fica 2,5 vezes maior. E tem mais. Estar sem a bola também é um fator de risco gigantesco. Por quê? Porque sem a bola, o jogador não está no controle da ação. Ele não dita o ritmo, ele reage. E é nessa reação, nesse movimento não planejado, que mora o perigo. Com essas pistas do contexto do jogo, a gente chega na maior reviravolta do caso. A descoberta do verdadeiro culpado e do seu, digamos, modus operandi. Todo mundo imagina aquela dividida forte, sabe? O choque entre dois jogadores. Mas a evidência que os vídeos trazem mostra uma história bem diferente. A análise dos vídeos aponta o principal suspeito, o próprio corpo do atleta. É isso mesmo. Em 63% dos casos, a lesão acontece sem nenhum contato direto com outro jogador. É o corpo falhando sozinho. Para colocar isso em perspectiva, a chance de um jogador romper o LCA sozinho, sem ninguém tocar nele, é quase 6 vezes maior do que numa disputa de bola direta. É, no fundo, uma lesão auto-infligida. E o risco explode num cenário bem específico, quando o apoio está em uma perna só. Nessa hora, a probabilidade de uma lesão acontecer é quase 10 vezes maior. É um momento de desequilíbrio, de força máxima, que leva o ligamento ao seu limite. Juntando todas essas pistas, agora a gente consegue montar o que os cientistas chamam de assinatura biomecânica da lesão. É como se fosse o retrato falado da posição corporal exata que leva ao desastre. Esse aqui é o flagrante, o momento exato do crime. Os vídeos mostram um padrão que se repete. É um jogador defendendo, sem a bola, se apoiando numa perna só e com o corpo travado numa posição muito específica e vulnerável. Vamos quebrar essa posição em parte. O tronco está quase reto, mas inclinado. O quadril para fora. O pé travado no chão e virado para fora. Essa combinação cria uma cadeia de forças que vai se concentrar toda em um único ponto fraco, o joelho. E o golpe de misericórdia, o movimento fatal é esse, o valgo do joelho. Imagina o joelho caindo para dentro, como se fosse desabar, enquanto o resto do corpo e o pé estão girando para fora. Essa força de torção é simplesmente demais para o LCA aguentar. Ele arrebenta. E a frequência com que esse padrão aparece é impressionante.
Essa posição de valgo no joelho está presente em 79% de todos os casos analisados. É a assinatura clara, a prova definitiva da causa da lesão. Ok, agora que a gente já juntou as evidências, identificou o culpado e o mecanismo do crime, vem a pergunta de $1 milhão. O que a gente faz com essa informação para evitar a próxima lesão? Com o caso resolvido, a prevenção fica mais inteligente. Não se trata de jogar com menos intensidade, mas sim de treinar melhor. Isso significa focar na qualidade do movimento, ensinar o corpo a manter o alinhamento correto de tronco, quadril e joelho, mesmo sob pressão. Significa treinar a freada e a aceleração em uma perna só e, o mais importante, simular o caos da defesa nos treinos para que o corpo aprenda a reagir de um jeito seguro e não vulnerável. E é com essa reflexão que a gente encerra. Entender o mecanismo não é o fim da história, é só o começo. O grande desafio agora é pegar essa ciência e levar para o campo para proteger os atletas sem tirar a beleza e a imprevisibilidade do futebol que a gente tanto ama. Obrigado por acompanhar esta investigação.